Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui no domingo, hoje é dia 15 de fevereiro de 2026. Eu vou ver se eu consigo fazer mais vídeos autorais assim. Eu tenho publicado alguns shorts bem legais. Os últimos dois não deram tantas visualizações assim, muito por conta da ação do YouTube, que sinceramente muitas vezes não dá para entender. Mas vamos lá. Vocês chegaram aqui não para ouvir eu falar sobre esse tipo de coisa, ficar de lamentações. Oi? Esse é o legado. Aí pessoal, não vou cortar isso não, deixa quieto, vamos que vamos. Domingo de carnaval, né? Quem for ver esse vídeo aí mais pra frente um pouco. Vocês vieram aqui pra saber, eu tô passeando com o meu doguinho, o Chico. E vamos lá, vocês vieram aqui pra saber sobre o tema aí, né? Sobre o Fernando Diniz e o Vasco da Gama. Vamos lá, por onde começar a falar do Fernando Diniz no Vasco? Em primeiro lugar, vamos colocar da seguinte maneira, vamos fazer uma história assim. O Rafael Paiva pegou o Vasco, estava numa situação complicada. O Rafael Paiva foi um técnico importante naquele momento para o Vasco. Ele começou mal, ele tentou seguir a linha de quem estava antes dele, ele viu que não rolava. E aos pouquinhos ele foi mudando a forma do time jogar, ele fazia algumas adaptações, ele fazia dobras nas laterais, por exemplo, laterais e pontas, né? Ele utilizava muito mais o Leandrinho do que, né, o próprio Diniz utilizou, que acabou sendo vendido. E o Pedrinho, em momento algum, Pedrinho e a diretoria, obviamente o Pedrinho, colocou o Rafael Paiva como realmente técnico do Vasco, né? Eu me lembro de uma coletiva do repórter perguntando para ele se ele era interino ou não, e ele falava que não era, que ele já era o técnico e tudo, mas esse respaldo ele não teve da diretoria. E acabou, o final dele ali no Vasco não foi legal, mas ele teve bons momentos. Lembrando que o time era um time, sim, teoricamente inferior ao time que nós temos agora. Eu digo teoricamente porque eu tô com uma opinião diferente sobre o time que nós temos agora também. Mas vamos lá. Veio o Carille. O Carille, antes de chegar, já foi ridicularizado e criticado pela torcida, boa parte mesmo, da torcida do Vasco e da imprensa. O que é um absurdo, não deixa o cara nem começar a fazer o trabalho que ele tinha de fazer. E assim, para mim, o trabalho que ele faria, e não foi um bom trabalho também, tá? Não foi um bom trabalho, talvez porque ele aceitou uma ingerência ali, me parece, tá? Isso é o que eu sinto de fora. Do Felipe e talvez do Pedrinho. E isso atrapalhou ele a desenvolver o trabalho dele. Ele nunca foi bem quisto por nenhum desses dois e por boa parte da torcida e da imprensa. Por quê? Porque eles têm o Vasco é um time gigante, eu sou vascaíno, mas eles têm uma ideia de que o Vasco, não, isso não é jogador pro Vasco, não, isso não é treinador pro Vasco, pô. De que Vasco que a gente está falando? O Vasco? Que Vasco a gente está falando? O Vasco, ele vem mal há muito tempo. Muito tempo. Assim, por baixo há 20 anos. Com alguns respiros, tipo 2011, 12, um respirozinho aqui ou ali, alguns momentos dentro do ano. Olha quantas vezes nós caímos. Olha os campeonatos que nós disputamos na segunda divisão. Teve ano que a gente nem subiu. E outros que a gente não caiu, a gente brigou para não cair e escapou, tipo, no final. A última temporada mesmo foi assim. Na prática, o Vasco escapou do rebaixamento no final. Ele conseguiu ganhar do Inter
de goleada, não sei como, esse dia a bola entrou e o Vasco criou. E o Inter estava péssimo também, então escapamos. Vamos lá. Aí trazem o Fernando Diniz. Eu, a princípio, ele não era favorável ao Fernando Diniz, era o último técnico que eu queria no Vasco. E assim, aí você vê, você sai do Carille pro Fernando Diniz com pensamentos e ideias de jogo totalmente diferentes, mas Fernando Diniz que compactuava muito mais e compactua muito mais com as ideias da diretoria. Quando eu digo diretoria, eu estou dizendo principalmente Felipe e Pedrinho, tá? Então o que acontece? O Fernando Diniz chega, ele dá ao Vasco um jogo melhor. O Vasco passa a jogar um pouco melhor, para mim isso aí é fato. Ele dá não consegue logo de cara, mas ele consegue mudar ali, consegue fazer. O Vasco te dá mais esperanças do time ofensivamente falando. E isso é algo que a gente realmente precisava e a gente não teve e provavelmente não teríamos com o Carille. Só que à medida que o tempo foi passando, a gente foi vendo que o Fernando Diniz, ele não dá consistência ao time, consistência e regularidade à equipe. O Vasco é um time assim extremamente desequilibrado e o que é mais interessante, para não dizer engraçado, já que é trágico e não é cômico, o Vasco ele piorou com o Fernando Diniz. Piorou absurdamente e o Fernando Diniz começou a fazer algumas situações de jogo que você não via em outros times dele. A princípio parecia que ele tinha melhorado o sistema de transição defensiva do Vasco, mas isso na prática não aconteceu. O Vasco continuou tomando muitos gols em contra-ataque. E vamos lá, agora fazer aqui uma arte para ver se eu consigo pegar aqui o cocô do cachorro, do Chico. Já que eu tô, ele tá bonzinho aqui, a gente tá caminhando, dia bonito, né? Céu azul, bonito mesmo. Peguei. Vamos lá. Por exemplo, o Vasco teve uma sequência de vitórias o ano passado, 4 vitórias. E aí, assim, o Ancelotti foi a São Januário. Para mim, eu acho que aí esse jogo, ele é um divisor de águas. Vasco e São Paulo em São Januário. Até um divisor de águas em relação ao que os jogadores têm do Fernando Diniz com eles. Que é o seguinte: insegurança. E os caras ficam inseguros até porque o Diniz traz essa insegurança para eles. Ele diz que não. É um ponto que ele tenta bater muito na tecla, que ele dá liberdade para os jogadores, que ele quer que os jogadores sejam eles mesmos. Aí ele fala, joga, você tem que jogar. E não dá informação nenhuma pro cara, pelo menos não ali no momento do jogo, é o que a gente vê. E aquele dia o Vasco estava bem. Provavelmente o Vasco viraria. Eu acompanho o Vasco há muito tempo. E em São Januário a torcida estava um pouco impaciente que a bola não estava entrando, mas a torcida estava vendo o que o time estava produzindo. E ele desmanchou totalmente o time do Vasco. Mudou totalmente a forma de jogar. Abriu os espaços e o São Paulo... Foi, cara, agora é mais fácil o São Paulo fazer mais um gol do que o Vasco empatar, e foi isso mesmo que aconteceu. Tentaram traçar um paralelo desse jogo do Vasco e São Paulo com o Vasco e Bahia. Eu não acho, eu acho que quanto o Bahia, o Vasco entrou desorganizado, o Diniz fez as alterações, não fez nenhuma alteração tão louca
quanto ele fez contra o São Paulo. O time continuou igualmente desorganizado no mesmo sistema e esquema. Então, assim, não vejo paralelo. Mas os jogadores, cara, eles não, parece em alguns momentos, não sabem o que quer. O Vasco cruza uma quantidade de bola absurda na área, independente. Mesmo se tivesse vegete, várias dessas bolas elas cruzam a área toda, sabe? Ontem, né, a gente está falando aqui, ontem o Vasco empatou com Volta Redonda e ganhou dos pênaltis. O Spinelli, que eu levo muita fé, entrou, fez o gol. Só que, reparem, ele estava voltando, cara. Ele voltava no meio campo para fazer tabela e tocar. E o Brenner, que não pegou na bola. E assim, eu acho que a gente tem que ter paciência. O cara chegou agora e tal. O estilo de jogo do Brenner talvez favoreça o Diniz, mas ainda isso não aconteceu, tá? E assim, e quando entrou o David ficou também de centroavante, numa posição mais dentro da área, e o Spinelli voltando. Sinceramente, é difícil de entender isso, né, cara? É muito difícil de entender isso. E assim, agora vamos trazer números aqui, situações que o Diniz disse ontem na coletiva que o resultado do jogo é soberano. Então, o Vasco ter perdido os jogos, isso é soberano. Mas que o Vasco produz para ganhar e ele confia que a médio e longo prazo o Vasco vai ganhar. Ô, seu Vicente, beleza? Tudo bem? Jóia? Vem pra cá, Chico, não atravessa não. Aqui não dá pra gente atravessar. Vamos andar mais um pouquinho. E aí ele coloca que o resultado é soberano, mas que tá produzindo, né, pra ganhar. Cara, aí, por exemplo, ele falou que os números, todos os jogos do Vasco aqui já davam uma atravessar. Que o Vasco foi melhor. Quantidade não significa qualidade. Ontem o Vasco finalizou 31 vezes, pegando o jogo de ontem apenas. Cara, dessas 31 finalizações, qual foi a qualidade dessas finalizações? Qual era realmente a chance do Vasco fazer gols nessas finalizações? Sendo bem sincero para vocês, qual é a quantidade de bola que o melhor time do time, o Andrés Gomes, chutou tipo na arquibancada? Foi imensa. Quantidade de bola chutada de qualquer lugar, concluída de qualquer lugar, para longe do gol. O goleiro do Volta Redonda fez uma defesa, assim, para mim, do ano, defesa absurda. A Levin Ashen da temporada. Cara, e foi só essa chance clara mesmo de fazer gol. E o gol. Então, assim, não adianta eu empilhar números se eu não tenho qualidade. Então, assim, ele distorce a realidade, ele pega esses números quando lhe convém e traz para o debate. Quando alguém traz os números para o debate, e são números muito mais concretos e diretos que influenciam no jogo, ele desvirtua a fala, ele critica, ele briga, ele aponta o dedo, ele fica enfurecido, como foi na coletiva do jogo contra o Bahia, quando o repórter fala para ele dos números. Cara, assim, vamos pegar em Campeonato Brasileiro, o Vasco, 11 jogos, 1 vitória, 1 empate e 9 derrotas. Se você colocar os números dos jogos contra Fluminense, Botafogo e Corinthians, o Vasco passou nos pênaltis pelo Fluminense. Acho que o Vasco foi melhor do que o Fluminense e melhor do que o Botafogo nos dois confrontos, mas não teve competência de passar em campo. Times equilibrados com o do Vasco, talvez o Botafogo melhor do que o do Vasco, talvez não melhor. O Fluminense equilibrado com um ataque inferior ao do Vasco, assim, pelo menos naquele momento. Foram o quê? Foram 6 jogos, foi 1 vitória em 6 jogos. O Vasco ganhou um jogo do Fluminense. Empatou com o Botafogo 2 vezes, perdeu 2, né? Uma pro Fluminense e outra pro Corinthians na finalíssima, e empatou com o Corinthians
em São Paulo. Então, são 3 times de campeonato brasileiro, coloca eles aí na conta. Quanto ao Flamengo esse ano, ele falou que o Vasco fez um primeiro tempo péssimo e que a amostragem do segundo tempo era muito pequena e que o jogo não seria assim. É muito fácil ele falar que não seria, né? O que poderia mudar no jogo contra o Flamengo, que é o maior rival do Vasco, e que o Vasco não consegue simplesmente jogar contra o Flamengo. Pega os resultados, no ano passado o Vasco empatou os 2 jogos. O do segundo turno, o Vasco teve bons momentos, conseguiu jogar contra o Flamengo. Mesmo assim, um dos destaques do jogo, como foi no primeiro e como foi nesse ano, foi quem? Leonardo Jardim. E aí? Como assim? E ele falou que o Leonardo Jardim, por exemplo, nesse último jogo contra o Flamengo, nem fez defesa tão difícil assim. Que? Como é isso? Cara, além do jogo, as coletivas do Fernando Diniz são as coisas que mais me irritam. E agora eu vou, para fechar aqui, o último ponto. Como o Diniz trata os jogadores? Cara, como ele trata, ele grita, ele xinga, ele esperneia na beirada do campo, isso para os jogadores em si, eu tenho certeza que não faz tanta diferença assim. Eles levam numa boa, eu tenho convicção que o Diniz realmente gosta dos caras e sabe lidar com eles internamente. Eu não acho que ele, enquanto treinador, consegue isso. Ele usa muito pouco o banco, ou seja, quem vai para o banco praticamente não é usado. Se o Vasco estiver ganhando, ele mantém os caras até os caras não conseguirem mais correr. Quando ele substitui alguns jogadores, outros já se mataram para suprir essa diferença ali. E aí o time fica morto do mesmo jeito. Coloca pano novo em odres velhos, né? Mas assim, ele xingar, ele brigar com os caras é feio pra gente que tá vendo, mas cara, não é novidade. Você vê o Jorge Jesus, você vê o Rogério Ceni, você vê outros caras que fazem a mesma coisa e que não foram falados da mesma maneira como foi pro Diniz, né? Então, eu não tô mais aguentando o Fernando Diniz quanto técnico do Vasco. A gente fez um vídeo lá na Barreira 1898, né? O Andrew, eu, o Márcio e o Álvaro. E eu já tinha feito um vídeo desse com o Andrew também, que eu não queria a saída do Fernando Diniz porque eu não via quem chegaria pro lugar dele. Então achava arriscado, já que ele ajudou nas contratações, ele deu tempo pro time, ele ajudou a trazer alguns caras que realmente querem jogar com ele, ele ajudou a potencializar o valor do Ryan, isso trouxe dividendos para o Vasco, né? E assim, ele tem citado o Ryan direto, ele estava muito refém do Ryan. Então o Vasco fazia gols, não porque o Diniz monta bons ataques, mas porque o Ryan, ele conseguia resolver muitas coisas sozinho, sabe? E não tem ninguém mais que consiga fazer isso no time do Vasco. Então, e não vai repor, e é bom ele parar de ficar falando disso, porque a gente sabe, cabe ele enquanto treinador, com os reforços que ele teve, montar o time para não ser tão previsível, não dar tanto espaço. Porque taticamente ele sobe com os laterais, sobe com os zagueiros. Eu não sou contra os zagueiros cruzarem as bolas, não. Isso é bobagem de quem não entende absolutamente nada de futebol. Esse não é o problema. O zagueiro pode subir, ele pode cruzar uma bola, ele pode trocar de função com um meio-campista, ele pode trocar de função com um lateral. Às vezes ele vira atacante. São circunstâncias de jogo, mas não podem ser a forma de jogar o tempo inteiro do time. O Vasco abre os laterais, o Vasco abre os zagueiros, o Vasco abre os pontas, e o Bruno Murito do GE fez uma pergunta muito boa para ele.
E o Vasco usa pouco o meio. É óbvio, a resposta do Diniz foi a resposta mais pragmática possível para um técnico que, não digo que ele diz, né? Mas que as pessoas dizem que é revolucionário. O Vasco tem bons jogadores de passe curto e toque de bola e poderia preencher mais o meio e não jogar apenas pelas laterais, mas utilizar tabelas e infiltrações, coisa que eu gosto muito e o Vasco tem condições de fazer isso. Sabe, tenta enfiar uma bola, mas é meio que, não, a gente vai perder a bola. E se perder a bola, tem muito espaço lá atrás. Cara, tem muito espaço lá atrás de qualquer jeito. Não só se jogar pelo meio, se jogar pelos lados, tá tendo espaço. O Vasco contra a Chapecoense deu espaço. Contra o Bahia deu espaço. Contra o Mirassol, cara, o Mirassol, o Bahia e a Chapecoense não produziram nada contra o Vasco. E os três fizeram gol no Vasco. O Volta Redonda produziu muito pouco. O Volta Redonda fez gol no Vasco. E aí? Sabe? Eu acho que tem que arriscar mais um... Acho não, tem que arriscar mais um pouco dentro do jogo. Tem que fiar uma bola. O Vasco tem jogadores de qualidade para isso. Sabe, o próprio Brenner é um jogador de aproximação e toque. O Spinelli já mostrou que consegue fazer. Ontem tiveram algumas bolas, passava por dentro e abria a bola na lateral. Facilitava a defesa do Volta Redonda, fechar os espaços. Isso vem se repetindo em todos os jogos. É muito fácil jogar contra o Vasco. Você não precisa produzir nada. Você marca em cima a parte do jogo. Você provavelmente vai roubar uma bola e vai ter uma chance. Quem sabe você faz um gol. E se você fechar em bloco médio ou bloco baixo, o Vasco vai subir tão desordenadamente que você vai ter espaço para jogar nas costas dos cabeças de áreas e dos zagueiros. Então, ou o Diniz muda bastante, que ele não vai fazer, ou pega o boné e vai, sabe? Ele falou que ele escolheu o Vasco. Tá bom, o Vasco não escolheu ele não. Eu também escolhi o Vasco. Se o Vasco, como torcedor, e se quiser me contratar como treinador, estou à disposição também. Entendeu? É isso. Ô, gente, acho pouco provável alguém ter chegado até aqui. Mas se você chegou, comenta aí fora Diniz, tá? Aí eu vou ver quem realmente chegou aqui. Beijos e abraços, ótimo carnaval. Fiquem com Deus.